Terra firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, eu estou aqui para conversar com vocês. Esse é o canal Terra Firma Society. Eu primeiro pedi para você deixar o like, seu dislike, se inscrever no canal, deixar comentário, é, ver aí o que você acha, né? O que você está achando dos vídeos, se tiver alguma sugestão, se inscrever, né? E hoje eu recomendo quadrinhos, uma série que eu estou falando mais do que do quadrinho, eu estou falando do autor. Eu vou falar hoje do Glauco Vilas Boas, o criador do. Vou tirar aqui. O Geraldão, né? Ó, Geraldão, com seu traço inconfundível, assim. Eu tô com poucos quadrinhos que tem uma loja lá e eu acabei vendendo toda a minha coleção assim que eu tinha do Geraldão para um rapaz lá do Pará, né, que coleciona quadrinho antigo assim. E aí ele é criador assim, o personagem mais famoso dele é o Geraldão, mas aqui você tem o Vicente Tarente, Casal Neuras, que é muito louco assim. Ele fazia uma quadrinhos de política também, essas tirinhas de política, né? Eu lembro principalmente da época do Sarney, do Collor, né? Que eu peguei essa transição assim, que era muito engraçado. Fico imaginando, nossa, com a sagacidade, com a acidez, com a mordacidade que ele tinha, ele detonando esse governo Bolsonaro, assim, que já é piada pronta, né? Mas que dá margem para muita coisa. O Glauco ele faleceu, né? Para quem não sabe, ele foi assassinado. Ele tinha um negócio de Santo Daime e um dos rapazes pirou lá, matou o Glauco e o filho do Glauco, né? Na própria casa dele. Ele faleceu em 12 de março de 2010, ele tinha 53 anos. O Glauco ele nasceu no dia 10 de março de 57 e ele era paranaense, né? E assim, teve uma época que você tinha o Los Três Amigos. Você tem aquele Los Três Amigos lá do Steve Martin, o era o Steve Martin, o cara do Conehead lá, o Danny Aykroyd, eu não lembro quem é o terceiro. E aqui eles fizeram os três amigos dos quadrinhos que você tinha, o Laerte, a Laerte, que na época era o Laerte, a Laerte, o Angeli e o Glauco, né? E uma vez perguntaram, né, pro, 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 pra Laerte o do estilo do Glauco. Aí ela escreveu assim, é que ele é um baita do punheteiro, por isso que o desenho dele é tão tremido. Então ele tem um traço, tinha, né? Um traço assim inconfundível, né? Você bateu o olho, você sabe que você tá vendo aqui, ó, tem até uma tirinha do Collor, né? Ó, Collor fazendo aquelas coisas midiáticas dele, assim, que eu comentei. Então, ele tem um traço inconfundível, né? E personagens marcantes. Os meus favoritos são o Geraldão, que trabalhava com essa ideia do, do filho que tinha complexo de Édipo, e ele queria transar com a própria mãe. Isso é uma coisa já radical, né? Você imagina isso começo dos anos 80, assim, governo militar, e o cara, o principal personagem dele, ele faz de tudo. Então ele é um cara que ele é virgem e ele quer perder a virgindade com a mãe dele, e a mãe dele meio que também gosta. Meu, é doente o negócio. O Doy George, que era um personagem baseado no Boy George, que era um rockstar que vivia drogado, então ele juntava coisas assim, todos os estereótipos do mundo do rock, né? Todos aqueles clichês e fazia essas críticas, assim, também tinha histórias muito engraçadas. Aí o Geraldão trabalhava muito com isso, ele fazia algumas histórias, né? É, é, completas, e aí ele tinha as tirinhas também, assim, ele sai até hoje também em vários jornais.
O casal Neuras, mano. O casal Neuras, ele é a triste realidade de muitos casais. Aquele casal que só consegue viver na neura, né? Só consegue viver brigando, só consegue se relacionar em ciúmes. Então é aquele casal meio imaturo, né? Que é uma realidade que volta muito hoje, né? Esses amores infinitos que, como diz o meu amigo Diogo Angeli, o grande mestre, começa como nunca, termina como sempre. Então, assim, é muito legal. Assim, o Dwight George, ele tinha um cachorro que era viciado também. O cachorro dele era doidão. Putz, é maravilhoso, assim. Eu tive a sorte de viver na época que isso estava saindo na banca, que a gente comprava assim, não era barato, mas também dava para você consumir na banca do seu. Muitos disso aqui eu peguei na banca do seu Antônio, né? Muitos eu peguei na, comprei quando saiu, mas a maioria, né, você pegava assim, que era em São Antônio, você comprava por 50 centavos os gibis, assim. Então é muito legal, né? Ele vai retratar um período da história do Brasil e as críticas dele são muito legais, são críticas para adultos, né? Eles são quadrinhos muito. Um jovem, hoje até acho que consegue entender, mas muita gente na época, você imaginar, por exemplo, é legal porque você pega assim, ó, as hipérboles no desenho, por exemplo, o Geraldão com 3 cigarros na boca, né? Essa coisa dele dos personagens nas prateleiras, então, ele tomando um refrigerante com o hambúrguer, com a xícara de café, com a garrafa. Então tinha muito isso. O Dói George, por exemplo, que ele tinha um monte de seringa assim, enfiada no nariz, né? Tipo, então ele colocava no desenho dele essa overdose do personagem. Ele tinha essa coisa de, na simplicidade, era um quadrinho simples, de traço simples, mas bem peculiar, né? Essas pinturas totalmente fora que ele fazia, então é muito legal. Ele tinha uma ideia muito vanguardista dentro do Geraldão, assim, né? Esse modo de fazer a pintura e tudo mais. Outro personagem que era muito louco é esse filme, Vicente Tarente, que é o cara que é carentão, então pegajoso, que quer que as pessoas. Então tá sempre. E é muito doido, como eu tenho feito em muita coisa aqui, que eu tenho percebido como os ciclos se repetem, como os personagens dos anos 80, criados nos anos 80, continuam cada vez mais atuais, né? Essa relação de pai e filho que a gente tem hoje, que é muito estranha, que o Geraldão hoje é isso, então é uma coisa muito, não do ponto de vista sexual, mas de uma carência emocional, assim, né? E uma projeção, o casal Neuras, né? O Dói George, essa pessoa que o povo pagar de muito louco. Essa é uma coisa que sempre foi eterno, assim, e não é só mais do rockstar, né? Não tem a ver mais só com o rock, que era uma coisa muito forte naquela época, mas hoje se espalhou para todos os outros meios, né? Então eu recomendo a obra do Glauco Vilas Boas, né? Geraldão, Dói George, Casal Neuras, Vicente Tarente, as críticas políticas, por exemplo, você pegar essa aqui que tem do Collor, ela vale hoje pro Bolsonaro. Então, assim, como que as coisas não mudam, como que a sociedade deveria evoluir e a gente está, sei lá, a gente está tentando quebrar as teorias do Einstein e voltar no tempo, né? Fazer uma viagem ao contrário. O poema de hoje, ele chama Crescimento, que vai pegar um pouco essa ideia do que a obra do Glauco sempre tratou, de como a gente
o ser humano brasileiro naquele momento, mas era um fenômeno mundial, ele reluta em crescer, ele quer se manter nessa inocência meio boba, meio idiotizada, né? Mas para não se responsabilizar das coisas. Era aí que estava a crítica. Para fugir do que tem que ser feito, para fugir do que tem que ser respondido. Então vamos lá. Não podemos medir a maturidade em anos que denunciam uma certa idade, mas sim nas relações da capacidade de mostrar a responsabilidade das tuas ações e atitudes frente àqueles céticos, que ainda temam em acreditar que de algum modo não abandonaste os teus brinquedos de infância e tenhas que drasticamente romper e começar aos olhos deles do zero, apenas para provar algo que no fundo eles temiam, mas desde o início já sabiam que iria acontecer, que é o inevitável processo de amadurecimento e crescimento. Os pais não querem que os filhos cresçam. No fundo, os pais querem que os filhos se tornem eternas crianças, até para que eles não envelheçam dentro daquele mito que a gente vai ter da bruxa a bruxa fazer a bela adormecida, fazer a Rainha Má fazer com que a Branca de Neve adormeça, que congele no tempo esse crescimento. Porque o crescimento do filho logo vai trazer o envelhecimento do pai, da mãe, e são outras responsabilidades que virão aí, e a inevitabilidade da morte. Então é muito doido isso, e é uma coisa que a obra do Glauco sempre foi bem interessante apontar. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, diz aí o que você achou do vídeo, qual é a sua experiência, se você conhecia o trabalho do Glauco ou não, se você tem outras visões dentro disso que eu falei. E a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.